A população aponta que a corrupção lidera a lista de problemas que mais atrapalham o desenvolvimento do país. Com tantas promessas de campanhas políticas e com notícias falsas sendo divulgadas para enaltecer a imagem dos candidatos, fica cada vez mais difícil acreditar na honestidade dos postulantes a um cargo público. Neste bloco, você vai ver por que a classe política brasileira é tão desacreditada pelos eleitores. A pesquisa também apontou quais as maiores queixas da população em relação aos serviços públicos. Saúde, emprego e educação aparecem nas primeiras colocações. Mas o que realmente assustou aos nossos olhos foi aquilo que a gente chama de outros na pesquisa, ou seja, alguma informação que não estava no questionário e que as pessoas podiam ali apontar. E apareceu acima de 29% como sendo o maior problema do país, a corrupção, os altos impostos aqui no Brasil. E nas palavras deles, evidentemente, mas eles quiseram expressar a ideia de que a política ela é voltada para eles mesmos, ou seja, os políticos têm todo um sistema de organização onde eles buscam a manutenção do poder, a manutenção no poder a qualquer custo. Então, esses foram os maiores problemas que nós encontramos quando apontamos essa questão. Isso mostra um pouco que as pessoas têm acompanhado a mídia, as pessoas têm acompanhado as notícias, verificando todos esses problemas no que diz respeito à corrupção e colocando isso como o primeiro problema do país, né? Em ano eleitoral, é importante que a população fique atenta ao que é publicado e compartilhado na internet. Com tantas informações falsas circulando nas redes sociais, o eleitor pode ser enganado por alguma notícia fabricada que tem como objetivo enaltecer um candidato ou denegrir a imagem de algum outro. Para combater a propagação de inverdades, 24 veículos de mídia se uniram e formaram o Projeto Comprova, que tem como objetivo investigar os rumores e ações de manipulação que invadem as redes sociais. O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia que estão unidos em torno de um tema de interesse público, que é o combate à disseminação de conteúdo falsificado durante a campanha eleitoral. Essa coalizão é coordenada pela ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e o trabalho todo é feito de forma colaborativa, ou seja, os repórteres que são concorrentes, trabalham em veículos concorrentes, eles estão trabalhando de forma conjunta, cada um fazendo parte da checagem ou cada um checando um rumor específico para evitar que esse conteúdo circule sem ser desmentido pela internet e que ele possa provocar um grande dano à nossa democracia, que é fazer com que as pessoas votem baseadas numa informação errada, distorcida e muitas vezes maliciosa, ou seja, o conteúdo é enganoso de forma proposital. Bom, então, em relação às fake news, o TSE, ainda na presidência do ministro Fux, que agora não é mais, a ministra Rosa Weber, ele já começou um processo nessa parte de organizar a eleição, de montar equipes que vão investigar essas fake news. Então, as fake news que forem proliferadas com uma quantidade muito grande, o próprio TSE vai agir junto com as empresas de comunicação que estiverem divulgando essas fake news para coibi-las, para proibir. É esperado que eles não consigam acertar 100% das fake news divulgadas, até porque pode ser uma fake news pequena, regional, que o TSE ou o TRE não tenha braço suficiente para conseguir investigar. Mas a própria Justiça Eleitoral já está tentando fazer com que os principais veículos de comunicação de internet, Google, Facebook, Twitter, essas empresas, auxiliem para barrar fake news. Então, por exemplo, teve algumas semanas atrás algumas páginas que foram retiradas do ar porque elas eram consideradas costumeiramente divulgadoras de notícias falsas. Então, elas saíram do ar. Então, as páginas, os perfis que costumarem fazer isso, eles vão ser retirados do ar através desses braços que o TSE promete colocar em prática durante essa eleição. Se vai conseguir êxito ou não, a gente só vai conseguir responder essa pergunta no final. Mas de nada adianta lutar contra as notícias falsas se os próprios candidatos não adotarem a mesma postura. Afinal, campanha política é um desfile de promessas, em que a maioria dificilmente é cumprida. Ainda dá para acreditar em político?
Olha, no cenário atual é um pouco difícil. Então, eu estou querendo acreditar num pessoal que vem vindo aí com novas propostas. E acho que a gente tem que acreditar. Eu sou professora desde sempre, sou da área da pedagogia, então a gente trabalha com gente nova, com o pessoal que está vindo para a construção de um país melhor. Então, eu quero acreditar que haja, sim, essa possibilidade. Acho que não de imediato, quem quer que seja eleito de qualquer partido não vai fazer nada, não é em uma gestão que se consegue. O primeiro passo é tentar fazer alguma coisa para um futuro melhor. Não é um presidente que vai conseguir mudar. Então não adianta eles prometerem, no meu governo eu vou dar conta de fazer isso. Eles vão preparar para. Não dá para acreditar mais. Eu acho que não é nem questão de político. Nós não temos um povo esclarecido que possa fazer com que essas pessoas se adequem às necessidades do país. Entendeu? Então, eu realmente estou muito descrente. Nós temos vários candidatos para deputado que também estão respondendo processo. Como é que eu posso acreditar numa situação dessa? Não tem condição. O nosso STF, que deveria fazer o papel dele de limpar esse pessoal antes da eleição, não fez isso. Agora, nós estamos com gente desonesta, candidato, e um povo que não sabe votar. O resultado disso, mais, não acredito no país. A classe política está desacreditada porque a forma que se exerce política no Brasil precisa mudar. Nós temos um sistema viciados de muita regalia e essas regalias o povo não tem. Então, às vezes, quando a pessoa se elege, consegue um cargo público, quando ele vê um plano de saúde, um auxílio, não sei o que, muita regalia, ele fala, nossa, isso aqui é uma coisa boa. E ao invés dele governar para os outros, ele começa a pensar nele. Então, ele não faz política de governança, de melhoria. Ele faz política de perpetuação. Ah, vamos trocar um cargo, se você eleger assim, eu apoio o seu projeto. Então fica uma troca de favores, em detrimento do povo que colocou ali. Tem que dar um voto de confiança, né? Agora, se já ataca a ficha suja, eu acho que nem deveria se candidatar também. A gente tem que ter mais voz ativa, né? Não adianta só falar e deixar para eles resolverem. A gente também tem que resolver, a gente tem que ter voz ativa, a gente tem que correr atrás, a gente tem que se unir. E se unir dessa forma, colocando quem faz e quem está direito. Em um país com dimensões continentais e heterogêneo de norte a sul, as necessidades de cada região até podem ser diferentes, mas um dos principais interesses de toda a população é o de acabar com a corrupção. Em todo o país, mais de 28 mil candidatos vão disputar os cargos de presidente, governador, senador e deputado federal, estadual e distrital. Mas para escolher os melhores representantes nas esferas do poder público, é preciso estar atento às propostas de campanha. Acho que essa escolha tem que ser muito bem pensada, pois quem será eleito, seja para um cargo executivo ou para o legislativo, vai cumprir um mandato de 4 anos ou 8, no caso dos senadores. E vão tomar decisões que afetam as nossas vidas. É evidente que há limites para a atuação do presidente da República, do governador, dos deputados, dos senadores, quanto à sua capacidade de resolver os problemas. Mas é importante acompanhar a trajetória pregressa, ou seja, a história dos candidatos, e comparar essa história com o discurso que realizam para que a gente possa realizar a escolha mais pertinente para os nossos interesses. Lembrando que quem deixa de escolher vai acabar sendo submetido à escolha dos demais. Já chegaram a falar, se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor nas eleições, a gente poderia ter aí uma propaganda, uma publicidade enganosa, porque na hora que vai colher o voto, promete mundos e fundos. Só que durante a governança você não vê nada disso. Agora vem, chega, abraça, dá beijinho, acompanha, pega a criança no colo, dizendo que quando na sua governança isso vai refletir o seu mandato. Depois vira as costas e a gente não consegue ver a mesma atuação prometida quando foi pedir o voto. É importante o eleitor ficar ligado no seguinte: o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governador, o presidente, cada um tem a sua competência. Então a gente vê muitas vezes um deputado federal prometendo algo que não é da competência dele, que quando ele for
eleito, ele não vai ter a possibilidade jurídica de fazer aquilo que ele está prometendo. Ou um presidente, um candidato ao governo, prometer algo que não é competência do Poder Executivo, que é competência do Poder Legislativo, e vice-versa. Então isso acontece muito. Isso é complicado, porque nem todo mundo tem o conhecimento do que cada um pode fazer. Mas uma pesquisa rápida na internet, você descobre, ó, deputado, senador, presidente pode fazer tal coisa, né? Uma pesquisa simples na internet, você acaba descobrindo a competência de cada um. E descobrindo essa competência, você sabe se aquele candidato está prometendo algo que ele não pode cumprir ou se ele está prometendo algo que é viável, que ele possa realizar. Mesmo com tanta descrença, é através do voto que se muda o futuro do país. Por isso, é preciso usar essa arma para que a política nacional atenda aos interesses da população. Para o senhor Aloysio, que participou de todas as eleições desde 1950 e guarda com orgulho os comprovantes de votação, a palavra-chave para que o país tome rumo é uma só: honestidade. Ter honestidade, trabalhar com honestidade, vai usar de se alinhar um pouco. Repórter Setorial vai para mais um intervalo. E na sequência, você confere a entrevista com o economista William Retamiro, que vai falar sobre os impactos da eleição no cenário econômico do Brasil. Nós voltamos já.